Nós estamos dando início hoje uma campanha com famílias. Bem? E o nosso título é A Família em Aliança com Deus. Seria bom que todas as famílias estivessem sentadas juntos. Acho que estão, né? Pai, mãe, filhos. Nós marcamos esta campanha com um tema especial, 7 semanas para a família. Por que isso? Família tem sido, sem dúvida alguma, o alvo do inimigo. São muitos os males na atualidade que afligem a família. E Deus tem soluções, amém? Então nós precisamos nos voltar para Deus, para o que Deus deseja para a família e aprender do Senhor também nesta área. E algum pensa, então é só para casais? Não. Quando falamos de família, estamos falando de filhos também. De pais e filhos. E gostaria que você fizesse um propósito de não perder nenhum dia destes 7 sábados pela família. Porque é pela sua família. Para ser pastor, mas estou só eu da minha família. Que bom que você represente a sua família e busque a bênção de Deus pela sua família também nesses dias. Além de ministrar a palavra de Deus para a família, estaremos também ministrando na oração, orando mesmo aqui por toda a família. A igreja tem estado numa escala diária de oração e jejum pelas famílias. E eu creio que nestas 7 semanas nós teremos respostas de Deus na vida daqueles que buscarem o Senhor pelo seu lar, pela sua família. E talvez aquele que diz, pastor, eu sou solteiro, mas com certeza o seu propósito um dia é formar uma família. Então, eu creio que o que trataremos a partir de hoje será de bênção para todos. Solteiros, casados, quem já tem filho, quem ainda não tem, mas com certeza. Porque nesse assunto, nesta campanha, estaremos abordando todas essas áreas. De pais, de filhos, da vida conjugal, de todo esse relacionamento de família, que para alguns é muito complicado. Sim ou não? Vocês estão meio amarelinhos. Sim ou não? Sim. É verdade, né? E muitos fazem uma pergunta, mas se é de Deus, para que está tão difícil a coisa? Vamos obter respostas, amém? Eu tenho algumas apostilas aqui desse assunto. Poucas, e se alguém quiser mais, no próximo sábado a gente traz. Mas eu gostaria que pelo menos cada família pegasse um, tá certo? Tem um custo baratinho, tá todo o assunto que nós vamos tratar aqui, tá? Então eu gostaria que você pegasse uma apostila. É apenas R$10, pode acertar com mãos à moeda. Para nós acompanhar, seria bom se pegasse agora no começo, não é verdade? Quem sabe o irmão Samuel passa aí. Se precisar de ajuda de mais alguém, pelo menos cada família adquirisse uma aí, tá? Como eu disse, é custo apenas R$10 e está tudo aí. Esse material é o mesmo, porém, é claro, encadernado de maneira diferente, porque lá foram feitos em forma de livro, de livreto, na sede do Brás, em São Paulo, do pastor Samuel Ferreira,
pastor e doutor Samuel Ferreira, na sede no Brás, em São Paulo, que eles fizeram no final do ano essa escola lá. Então esse material nós adquirimos dele, encadernado assim porque faltou lá o material. E lá a igreja do pastor Samuel Ferreira, para aqueles que assistem pela televisão, na Parabólica, na Rede TV, ele tem um programa às 11 da manhã na Rede TV. A sede lá do Brás tem mais de 120 mil membros. Nós estamos trazendo material de um dos maiores mestres hoje, também nessa área, tá certo? Então é coisa boa que você tem na mão aí. Esse material de estudo aí, tá certo? Benção pública. Mas aí faltou? Faltou. Quem quiser mais eu trago no próximo sábado. Depois deixa o nome com o Samuel aí, quantas mais precisar, a gente traz no próximo sábado. Tá certo? Então esse trabalho, como eu disse, é de fonte, sem dúvida, das melhores. Tá certo? Pastor Samuel do nosso ministério, mas não por isso, mas porque também é um homem de Deus, das grandes lideranças hoje. Ontem à noite eu estive na cidade de Parobé, onde iniciou uma campanha de crianças e adolescentes, e gostei demais. Está um menino pregando, até eu fui também para conhecê-lo, que é lá da sede também de Madureira, Rio de Janeiro. É Mateus Moraes o nome dele. Tem 10 anos. Mas o menino prega, parece gente grande, né? Então o que me impressionou mais foi ver a gurizada, 9, 10, 11 anos, chorando, tocado, impressionado. Acho que ver um menino da idade deles também assim, cheio do poder de Deus, pregando, entregando profecia, revelação, e foi fogo por mês, batismo do Espírito Santo, deu tudo lá, foi bênção. E era tanta gente, eles botaram na rua, na frente da igreja, um bonão lá, e não tinha lugar. Foram nas congregações buscar cadeira e coisa. Ver tanta gente assim, ontem, sexta-feira, né? Impressionante, até hoje. Já estava pregando ontem e hoje, amanhã daí já vai com as crianças. Mas nessa área de família, a gente foi no aeroporto, inclusive, fui com o pastor Isaac buscar o menino e o pai. E como a gente está falando de família, foi uma coisa que me chamou a atenção. De ver um menino nessa idade pregando a palavra de Deus. Já foi até nos Estados Unidos, em outros lugares, pregando. E vejo que Deus começa também a levantar crianças. Tem outros meninos, esse não é o único, tem outros. Outra vez na convenção em São Paulo tinha um outro menino, também mais ou menos dessa idade, até um pouco mais novo que ele também, que é pregador, não lembro o nome desse. Já vi falar de outros também. E o que acontece então? Eu vejo que Deus está trabalhando também no meio das crianças. E uma vez, numa reunião de pastores aqui da cidade de Sapiranga, um pastor disse que estava faltando para a juventude, os adolescentes de hoje, um modelo, uma referência, alguém, um líder a quem eles seguir. E que muitos estavam desorientados, andando em círculos, sem rumo, e por isso se perdendo no vício, na prostituição, uma série de outras coisas. E eu começo a ver isso como uma resposta de Deus, levantando alguns para servir de exemplo, de modelo para os outros na idade deles. Porque coisa difícil hoje adolescentes ou meninos dar ouvido aos mais velhos, né? É muito mais grande a influência na vida deles, alguém da idade deles, do que alguém mais velho, né? Então essa é a situação. Amém? Gostaríamos, antes de iniciarmos nosso assunto, nós fazemos uma oração a Deus. Tá certo? Sim ou não? Sim. Então fica em pé um pouquinho, depois você vai ficar um bom tempo sentado.
Se cansar, você pode ficar em pé. Ah, tem escolinha com as crianças lá, então os pequenininhos aí, os menores de 10. Depois traz aqui para a gente orar com as famílias e as crianças juntos. Antes de encerrarmos, na hora da oração, estejam aqui. Mas com certeza os pequenininhos vão aproveitar melhor lá na escola. Tá certo? Eu quero orar com você, mas quero que você faça uma oração realmente aí do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Você dá uma bênção. Vamos trocar. Isso não vai impedir nós ser abençoados, amém? Filho sempre tem essas coisas. Que você faça uma oração bem sincera e bem do fundo da sua alma e diga: Espírito Santo, fale comigo esta noite. Aleluia. Que você comece a abrir seu coração e realmente esteja disposto a receber da palavra de Deus. Se você não estiver disposto a receber da palavra de Deus, você vai perder seu tempo aqui e vai sair cansado. Mas se você estiver disposto a receber de Deus, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, você vai sair renovado aqui e vai levar uma bênção para sua casa. E vai voltar no próximo sábado com mais vontade de continuar neste assunto. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, com necessidade de alma e de espírito, nós chegamos na Tua presença e dizendo: Senhor, temos sede de Ti, aleluia, e queremos Te ouvir e receber do Teu Espírito e da Tua palavra. Já temos orado, louvado, cantado ao Teu nome e esperamos que o nosso louvor tenha chegado a Ti de maneira aceitável e agradável a Ti, Senhor, como o cheiro suave do incenso. E assim seja a nossa oração na Tua presença, ó Pai. E queira, Senhor, Te agradar de nos abençoar e de verdadeiramente nos alimentar pelo Teu Espírito, pela Tua palavra e pela Tua graça, Senhor, pela Tua presença. Desfaz, Senhor, com toda a distração, com toda a fadiga, com toda a canseira, com todo o empecilho que o inimigo tenta levantar, com todo bloqueio maligno. Nós repreendemos as legiões do mal, pisamos em cima e ordenamos que saia em nome de Jesus, porque queremos liberdade na palavra e no Espírito, porque precisamos receber de Ti esta noite, ó Pai, e que nada, absolutamente nada, venha impedir, Senhor, de que Teu Espírito fale ao nosso coração e à nossa alma de uma maneira profunda e especial, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar. Como nós vamos estar ministrando a palavra de Deus a partir de agora e vamos fazendo referência a algumas passagens bíblicas, então não vou ler assim um texto inicial, mas a gente vai estar lendo alguns textos aqui pela frente, o citando, tá certo? Coisa conhecida, amém? Porque a Bíblia não é estranha dos crentes, sim ou não? Aleluia! Às vezes a gente vai, até quando a gente vai pregar, às vezes em outra cidade, às vezes os pastores têm, hoje temos o convidado para a campanha, o culto especial, ele vai trazer novidade, não sei o quê, e eu costumo dizer isso: irmão, não estou trazendo nada de novo, a Bíblia que os crentes conhecem, amém? Tá certo? Então, vamos falar de coisa conhecida, a palavra de Deus, conhecida do crente, é claro. Tem muitos até não crentes que também conhecem a Bíblia. Essa semana ainda eu visitei uma pessoa dessa cidade, uma pessoa muito inteligente, sabe, sem dúvida, e que sabe muito de Bíblia, mas não é crente. Eu espero ganhar para Jesus, né? Então, é claro, então chegou uma longa conversa, muito agradável, e de coisas profundas da palavra de Deus e curiosidades. Eu fico impressionado com isso. E tenho conhecido muita gente que não é cristã, não é ainda convertida, mas sabe muito da palavra de Deus. É claro que tem uma diferença entre saber e realmente experimentar o poder de Deus na vida, que é outra coisa, né?
Então, para alguns a Bíblia é apenas letra, mas para outros verdadeiramente é o poder de Deus, é aí que faz a diferença. Foi por isso que em Romanos 1,16 o apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tá certo? Então nós não podemos olhar para a Bíblia, para aquilo que vamos começar a ministrar aqui, apenas como letra, mas como o poder de Deus para mudar a sua vida e abençoar a sua vida, o seu lar, tá certo? E o primeiro tema da nossa campanha que começa hoje é o plano de Deus para a família. E a Bíblia, quando nós falamos em família, a Bíblia menciona, da antiguidade, né, desde a época, menciona a família muitas vezes pelo nome, quase sempre pelo nome do pai, do patriarca da família, né? Diz a família de José, ou a família de Rubem, ou a família de Elimeleque, ou a casa do fulano de tal, se referindo à família, já nos dá uma ideia de organização, vai catando aí, amém? Já nos dá uma ideia de liderança e de hierarquia, tá certo? Então já tinha assim, lá na antiguidade também, o velho, o ancião, era considerado sábio e conselheiro, e muito respeitado. Hoje, muitas vezes, o idoso é meio deixado de lado, né? Então, família no plano de Deus vem assim, vem destas ideias, né? No plano de Deus aí, aqueles que compõem a família não devem ser apenas, não devem ser pessoas rivais. E hoje em dia, às vezes, o que existe dentro da família é a rivalidade, não é verdade? Começa às vezes com o casal, começa às vezes entre irmãos, e alguns marcam território dentro de casa, né? Aqui é o meu canto, aqui você não entra, né? E às vezes os irmãos têm isso, né? Um tem um quarto, outro tem outro, no meu quarto você não entra, aqui é só meu, né? Vai criando aquelas rivalidades, mas não é para isso. Primeiro, família é pessoas que estão agregadas, vivendo, congregadas numa casa, num lar, chamado lar, é isto, debaixo da proteção, da direção e orientação de um líder. O pai da família, o líder da família. Deus instituiu assim. Nós vamos falar algumas coisas que para alguns talvez pareça algo meio ultrapassado, mas a Bíblia nunca é ultrapassada, tá? É que a mudança, a corrupção de muitas coisas, e a gente vai se acostumando, então a gente olha para algumas coisas, mas isso é coisa antiga, isso é coisa ultrapassada, mas tem coisas de Deus, princípios de Deus que não muda, e é isso que é importante. E uma dessas, começando por aqui, quando a gente fala de uma junção de pessoas debaixo do mesmo teto, sob a liderança e a proteção de alguém, de um líder chamado pai, o líder da família, a casa do fulano de tal, hoje essa coisa está meio em desuso, né? No mundo de hoje, está meio fora, e alguns acham isso meio estranho. Algumas instituições do governo estão tentando substituir a família, e essas coisas estão erradas, não pode dar certo, tá bom? Então, dentro do plano de Deus é diferente, existe uma liderança, existe uma hierarquia, Deus criou e instituiu dessa maneira. Dentro da família, aí vem também o nascimento de filhos, que é uma coisa normal da vida. Um versículo interessante está no Salmo 105, no verso 24, que está aí, que diz assim: Ele multiplicou o seu povo e os fez mais poderoso do que os seus inimigos. E é uma coisa impressionante, porque a ideia, às vezes, de uma família numerosa, hoje também é outra coisa que está fora de moda, né? O pessoal acha complicado, difícil a vida de hoje, corrida, ocupação demais, ter um filho, 2 filhos no máximo, fora disso a coisa já se complica, né? Claro, alguém diz lá, antigamente realmente era diferente a vida, a facilidade talvez, enfim, as dificuldades eram diferentes. Mas uma família numerosa era um sinal de família abençoada. E aqui uma das estratégias do Senhor foi multiplicar o seu povo. E aqui diz: eu te abençoarei, né? Multiplicarei a tua descendência, te farei numerosa, e tu serás então mais poderoso do que o seu inimigo. Lembra da história de Israel no Egito, quando cresceu e o faraó temeu e disse: esse povo está muito grande e numeroso, daqui a pouco eles vão levantar e tomar o reino. Então isso é sinal de prosperidade e bênção, tá certo? Eu não estou dizendo que você deve encher a sua casa. Há poucos dias alguém dizendo: não, a nossa família era meio pequena, eram 10 pessoas, 10 filhos, e alguns veio. Foi numa entrevista num programa de televisão, não lembro qual, e ele falou: sério, na minha família é uma família pequena, nós somos em 10 irmãos.
E aí o entrevistador começou a rir, uma família pequena de 10, porque em algumas regiões é comum, eles têm 15, 18, 20 filhos, né? Em algumas regiões chamada mais desenvolvida, esclarecida, ter mais que 2 filhos já é escândalo, tá certo? Mas são coisas de cultura e de lugares de época. Mas eu achei isso curioso. Agora, quando eu olho para esta palavra de Deus, diz, daquela época. Por quê? Porque naquela época tinha necessidade de ter exército e de ter proteção. Então havia também guerras entre cidades ou entre famílias. Então a família numerosa significava mais guerreiros, significava uma família poderosa, né? Que poderia enfrentar, poderia vencer. Então tem essas coisas de cultura e de época. Mas o que eu quero falar aqui é a questão que sempre que Deus fala disso, Deus diz assim: eu te abençoarei e te multiplicarei e tu serás numeroso. Vendo a ideia de filho como bênção do Senhor, tá certo? Então isso aí fala, e a Bíblia aí deixa bem claro, que os filhos são considerados então bênção de Deus para os pais. Em Gênesis 1:28, o Senhor disse para Adão: eu, né, te abençoo e você multiplica e povoa a terra, né? É que está ali, o Senhor diz, o Senhor abençoou Adão e Eva e disse: multiplicar e povoar a terra. Depois, em capítulo 9 de Gênesis, encontramos a mesma palavra para Noé e seus filhos. O Senhor disse também ali para Noé, ele disse: eu também te abençoo, ou seja, abençoarei, e disse assim: e povoem a terra, ou seja, tenham filhos, multipliquem-se. E Deus diz: abençoa e tu faz isso, eu te abençoo assim. Então está sempre relacionado à bênção. Eu sei que alguns já começam a pensar, mas quantos filhos difíceis e atribulados que tem hoje. Vimos nas notícias há pouco, até mãe matando o filho porque não aguentam mais o filho que ela mesma gerou. Difícil, né? Mas tudo tem explicação, calma aí. Glória a Jesus. Para Abraão o Senhor também disse: eu te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e de ti sairão reis. Lá em Gênesis 17, verso 6. Farei nações e também reis da tua descendência. Então veja que está aí a bênção de Deus também na vida do Abraão, nesta promessa de Deus. Dentro desse fato tem um muito conhecido, que é a história de Ana, que está no livro lá de 1 Samuel, não é verdade? Ana é muito destacada a virtude dela na questão que ela orou, quebrantou seu coração, buscou a Deus, e sem dúvida alguma, diz que ela tinha uma tristeza muito grande porque não podia ter filho. E na época então isso era considerado um estado de humilhação, de desprezo, de vergonha, para alguém que era estéril, que não podia ter filhos. E essa mulher então tinha essa tristeza, e ela sofria humilhações por causa disso, porque não podia ter filhos. Então nós observando esses exemplos bíblicos, nós notamos isto, que a questão de filhos sempre foi encarado e sempre está vinculado à bênção de Deus na vida de alguém, na vida do casal. Notamos aí que a adoração a Deus também é importante, tá? Neste fator, adoração a Deus no contexto da família. As pessoas, sempre que ouvimos pregações, se destaca muito essas virtudes de Ana e se esquece do marido dela. Como era o nome do marido da Ana? Fala em alto, como é que era? Claro que o episódio da vitória de Ana foi aquele dia que ela se jogou lá diante do altar do templo e chorou amargamente ali a sua luta, que o sacerdote chegou e olhou e disse: mulher, tu está embriagada aí a essa hora do dia? E ela disse: não, meu senhor, eu tenho derramado a minha alma perante o meu Deus. E o sacerdote diz: olha, então seja feito conforme a tua petição, o desejo da tua alma. Nem sabia o que Ana estava pedindo. Então a gente fala isso porque ali realmente foi o ponto culminante da história que trouxe a vitória decisiva na vida dela. No outro ano ela pôde trazer o menino e apresentar a Deus. Mas o que eu quero falar do marido dela é o seguinte:
que diz que este homem costumava ir com a sua família adorar a Deus, e aquela não foi a única vez, era costume. Então Ana não teve vitória apenas por aquele dia, mas porque eles tinham como família o costume de ir adorar ao Senhor. E como está errado essa coisa, aquele pai, aquele líder de família, aquele sacerdote do lar, que reúne a sua família e diz: vamos adorar o Senhor, hoje é dia de adoração. Geralmente, quando alguém reúne a família, ele tem um jornal de pedido, não é verdade? Nunca diz: vamos adorar, vamos agradecer. A gente reúne, a maioria, com uma lista de reclamação, uma lista de ansiedades, de agonias, de pedidos. Mas quando nós olhamos para Eucana, ele reunia a sua família e ia ao templo para adorar. Era um costume, era uma prática, não meramente costume, né? Era uma prática de vida. Então a vitória da esposa dele, e dele também, é claro, não foi só naquele dia em que ela, quem sabe das outras vezes que eles iam lá adorar, ela não fazia a mesma coisa. Eles iam adorar, cultuar a Deus, quem sabe quantas vezes antes daquele dia Ana foi perante o altar e orou e chorou, quem sabe quantas vezes. Mas naquele dia ela recebeu a palavra do sacerdote e teve a vitória. Às vezes nós não pensamos, não paramos de pensar nesses detalhes e ficamos às vezes também, nós vivemos hoje num momento das coisas muito rápido, muito automática, a gente ora e quer a resposta na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo instante, é tão difícil de esperar. Então Ana não foi apenas uma vez, não foi apenas uma hora. Eles tinham a prática de vida. Eram fiéis, adoradores ao Senhor, sempre presentes no templo adorando. Aquele dia Deus deu a resposta, foi o dia da resposta, mas eles já tinham a prática. Então aí está a importância do marido, chefe da família, que reunia, levava e sempre adorava ao Senhor como família. Então isto é importante, o louvor tem um fator então aí preponderante para os filhos de Deus. E aí conta que eles levantaram-se de madrugada e iam adorar o Senhor. Coisa rara, né? Para hoje. No aspecto então do progresso e vitória, a questão de adoração, né? Então esse casal mudou a realidade adversa da sua vida quando eles iam adorar, quando eles iam ao encontro de Deus para adorar o Senhor. Você também pode mudar o quadro, a história da sua família se você se dirigir para Deus. Para de dirigir para a vizinha para chorar a queixa do seu casamento. Para de se dirigir para aquela colega de serviço que nem é crente para queixar seu casamento, o dos seus filhos. Vai para Deus. Vai para Deus. Vai para Deus. Então, para o progresso e para a vitória, o caminho é esse. Eles levantavam de madrugada, reuniam a família e iam adorar o Senhor. E Deus mudou a situação. Também tem a ver com o fundamento de uma vida moral. Ih, meu Deus, falar desse assunto no dia de hoje dá até uns calafrios, não é verdade? Primeiro, ninguém quer ouvir falar, já diz lá vem um moralista. Tá certo? Nesse mundo de hoje é terrível. Mas se não existissem famílias tementes a Deus, a humanidade estaria em maus lençóis, correndo sérios riscos de extermínio. É verdade. O que é que ainda põe algum tempero, algum equilíbrio neste mundo? Se não é a igreja valorizando a família, se não é aquele povo temente a Deus que ainda impõe respeito e moral, há uma inversão de valores. Muita coisa que a sociedade de hoje recebe e aceita como normal, que a Bíblia condena claramente.
Falei aqui outra vez, o culto da família, é que estava ouvindo numa entrevista também uma orientadora, doutora, sexóloga, não sei o quê, e todo mundo aplaudindo, que ela tinha uma filha de 15 anos, e arrumou na casa dela um quarto, cama de casal, para ela receber o namorado, para não estar namorando na rua. E todo mundo aplaudia, achando aquilo moderno. É verdade? Então, quando a gente vai falar de moral no meio dessa coisa de hoje, muitas vezes a gente passa por ingênuo. Mas nós não podemos nos calar, porque temos que levar a mensagem da palavra de Deus. E a mensagem da palavra de Deus, sem dúvida alguma, muda, transforma, não é verdade? E nós precisamos pensar nisso seriamente. Como é que está a nossa missão nesta terra? A gente está se adequando ao mundo? Ou estamos levando uma mensagem que mude, que salve, que transforme? Quando eu falo dessas coisas, eu sempre me lembro de dois exemplos na Bíblia. O exemplo do profeta Isaías e o exemplo de Daniel e seus amigos na Babilônia. Quando Daniel e seus amigos foram levados escravos para a Babilônia, eles disseram: não vamos nos contaminar neste lugar. Fizeram uma aliança entre eles. Tá certo? E foram fiéis, e Deus honrou com eles lá naquele meio pagão. Quando eu olho para o profeta Isaías no capítulo 6, foi ao contrário. Quando ele teve um encontro com Deus, ele caiu no meio do templo e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu me contaminei nesse palácio. Eu estou no meio de um povo impuro e eu também estou impuro como eles. Está entendendo? E isso serve de desafio para nós. O mundo está entrando em nós ou nós estamos mudando o mundo com a palavra de Deus? Então não se envergonhe, mesmo que ria de você, de que isso é coisa do passado, que isso é coisa de ingênuo. A igreja ainda está aqui para plantar moral, sim, e respeito e temor a Deus, os princípios honestos da palavra de Deus. Parece que ser honesto no mundo de hoje é ser motivo de riso, mas Deus ainda quer que você seja luz nas trevas, começando pelo seu lar, né? As terríveis doenças nos atestam para esse cruel fato da imoralidade. Quando a gente fala de doenças nessa área de sexo, muita gente pensa apenas em AIDS. Não é só isso. Existe uma série de outros males e outras doenças que são consequência da vida desregrada nessa área e da vida imoral que se leva. E a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Então, existe uma série de males trazidos aí, que assola a humanidade, mas muitos, por não conhecer a palavra de Deus, atribuem apenas como normalidade certas coisas na vida. Existe algum propósito de Deus no casamento? Vamos falar uma coisa aí sobre o propósito de Deus no casamento, tá? O casamento, primeiro, é a única instituição criada por Deus antes de entrar o pecado, antes de existir o pecado. Isso é curioso. Deus formou o casal lá no jardim, abençoou o casal, ou fez o primeiro matrimônio, né? Abençoou e deu a ordem para multiplicar. Tem tantas piadinhas por aí afora hoje, que dizem que o pecado de Adão e Eva foi sexo. Não foi. O Senhor tinha unido, casado, eles abençoado e mandado frutificar. O pecado foi desobediência. Inserido por Satanás no coração deles o desejo de orgulho, de vaidade, de ser grande, de ser maior, e desobedeceram a ordem de Deus, uma prova que Deus tinha dado a eles, tá? Foi isso aí. O que é o casamento, então? Então o casamento foi instituído por Deus com vista à pureza da família e à formação de uma sociedade justa e ordeira.
Então é por isso que o casamento se compõe de 3 aspectos: espiritual, legal e social. Como instituição espiritual, é isso que já estamos falando, divina, criada por Deus, preparada por Deus, está no centro da vontade divina. Então, irmãos, esta coisa que muitos dizem assim, o casamento é uma instituição falida. A gente ouve piada, as pessoas dizendo, o casamento foi feito para acabar, foi feito para terminar, já iniciou morto. É assim? E eu já falei aqui, uma vez eu estava numa loja e tinha 2 moças conversando ali, comprando alguma coisa, uma dizendo para outra, uma delas ia casar, e estava conversando, nós somos assim, é que daí se a gente se separar, já está assim, quer dizer, estão casando já pensando na separação. Mas é um absurdo esse negócio, né? Então, o primeiro é algo que está no centro da vontade de Deus. Então não pode ser uma coisa ruim, nem falida. Outros fazem piadinha, né? Se casamento fosse bom, não precisava testemunha, não é verdade? É essa piada que dizem por aí. Então, o que acontece? Está sendo uma murmuração, uma afronta contra Deus, porque se Deus fez abençoar, é algo bom. Amém? Você pode dizer que o seu casamento é bom? Aleluia, você pode dizer que é uma bênção? Amém. Esses amém e essas bênçãos também é fraquinho. Eu queria ver um entusiasmo maior. Ó, você que está com a sua esposa, não é pecado você botar a mão no ombro dela aí agora, amém? E dizer que o seu casamento é uma bênção, aleluia. Vai dizer de boca cheia, uma bênção, bem grande, aleluia. Se foi feito por Deus, abençoado por Deus, e em momento algum Deus retirou a bênção desse negócio, Deus faz as coisas para a eternidade, não temporária. Então o casamento ainda é para ser uma bênção. Tá certo? Se está conturbado as coisas dentro da sua casa, examina a origem, a fonte, busca a solução. Para isso nós estamos com esse trabalho iniciando hoje. Aleluia, vai ser tanta coisa boa aí para frente. Amém? Então Deus criou macho e fêmea, com isso foram feitos um para o outro. E por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se 2 uma só carne. Gênesis 2:24. Então Deus fez macho e fêmea, aleluia. Deus fez Adão e Eva e não Adão e Ivo, aleluia. Fez Adão e Eva e não Ada e Eva, não é verdade? Sim ou não? Amém? É verdade. Deus fez macho e fêmea, uniu e abençoou. E hoje está tão conturbada essas coisas. A televisão mostra um casal de homossexual e o juiz autorizando a adoção do filho, para criar como filho. Imagina depois na escola como vai ser. Que é sua mãe. Eu não sei se é o Adão ou se é o Ivo. Me perdoa se é o Adão ou o Ivo. Estou falando lá do Adão, lá do jardim, tá? Estou falando de Adão, de ninguém aqui, tá? Estou ilustrando a história. Aí chega esse menino na escola, que é a sua mãe. Eu não sei se é o Adão ou se é o Ivo, né? Os dois lá. Já imaginou uma confusão? Confusão. A Bíblia condena. Tudo com Deus tem decência e tem ordem. E esse tipo de coisa a Bíblia chama de confusão. E confusão Deus não aceita, Deus condena. É problemático esse negócio, né? Então o casamento, primeiro, é algo espiritual, porque Deus o fez. Ele é também legal. Rapidinho isso aqui, não precisa falar muito, né? O cristão tem que cumprir as leis do país. Porque a parte legal ordena, determina direitos, obrigações, enfim, essas coisas. E o crente tem que cumprir as leis do seu país, desde que elas não sejam contrárias à palavra de Deus. Então isso aqui ainda é bíblico. O outro lado não. Então é claro que hoje as autoridades, algumas coisas, estão transformando esta lei apenas num contrato social. Que não é necessariamente ser entre um homem e uma mulher, pode ser entre 2 homens, entre 2 mulheres, entre 3, é um contrato de sociedade, com direitos e deveres, então querendo criar leis e fazer a gente aceitar isso na marra.
Então aí está contra a palavra de Deus e não podemos aceitar. Se alguém vai nos denunciar e vamos ter que perante um juiz responder, vamos. Mas nós vamos ter que continuar pregando a palavra e dizendo que isso é pecado e é condenado pela palavra de Deus. Tá certo? O casamento também é uma instituição social, e nisso nós falamos de amor. Porque o que une um grupo, alguém, é amor, não é verdade? Agora, o casamento deve alimentar o sentimento e não o sentimento alimentar o casamento. Será que você entendeu? Talvez você não concorde, mas nós vamos dar uma explicaçãozinha aqui, o que você vai concordar. Por que isso? O verdadeiro amor não é isso que muita gente fala hoje. Tanto que na Bíblia existem palavras diferentes para esse negócio de amor. Eu creio que todos vocês já ouviram essas explicações. De amor ágape e amor eros, principalmente esses dois destaques. Porque na nossa língua só tem uma palavra, amor. E até ato sexual falam que é amor. Então existe uma diferença nestas coisas. Tá? Aquela mera atração física, quando alguém olha para alguém, acha bonito, acha sensual, acha atraente, isso é paixão. Coisa da carne, atração física. É pecado é isso? Claro que não é pecado. Se não tivesse isso também ninguém casava, não é verdade? Deus colocou em nós esse sentimento. Agora depende do que você vai fazer com isso. Daí sim, se é pecado ou não, é o que você vai fazer com esse negócio, né? Então isso é apenas a primeira atração. Isso não é amor ainda. Aí alguém vê alguém pela primeira vez, acha lindo, bonito, atraente, maravilhoso, maravilhosa, e já diz eu te amo. Não é uma coisa nenhuma, está tendo uma paixão, uma atração. O amor é resultado de um relacionamento. Então o relacionamento é que alimenta os sentimentos. Se não fosse assim, os casamentos não terminavam. Por que muitos casamentos terminam? Falta de relacionamento. E uma das soluções no jardim, já adiantando um pouquinho aqui, era exatamente acabar o problema da solidão. Tá certo? Então é o relacionamento que vai gerando sentimentos. Tá certo? Observa bem. Se a gente chega para alguma pessoa, graças a Deus pelo grupo aqui, o conjunto, mas tem alguns que eu não conhecia, tem alguns que eu já conhecia, mas outros não. Então, se eu não conheço nenhum, ou uma pessoa que eu não conheço, nunca conversei, como é que eu posso ter algum sentimento por essa pessoa, bom ou ruim, qualquer coisa? Eu ainda não conheço. Mas se eu começar a conversar com algum de vocês que eu não conheço, e começar a instituir algum tipo de relacionamento, aí daqui a pouco vai começar a brotar algum sentimento, de simpatia ou não, de amizade ou não, de amor ou não, vai começar a brotar dependendo do relacionamento. Estão me entendendo? Na vida conjugal é assim, se o casal casa e cada um fica cuidando da sua vida e não tem nenhum tipo de relacionamento, não senta junto, não conversa, não tem diálogo, não faz um passeio junto, não faz nada, daqui a pouco não tem motivo para estar junto, daqui a pouco não sente mais nada pelo outro. Está com uma pessoa estranha. Então é o relacionamento que alimenta, que gera o sentimento. Por isso, não é daí passeando muito sozinho, viu? Você que já é casado. Tá certo? Não deixa o marido sozinho, a mulher sozinha. Não, ficar sozinho, olha, cuidado com o gavião. Solidão ninguém aguenta, gente. Deus nos fez assim seres sociais. Nós necessitamos, nem que seja só para jogar a conversa fora, né, Evandro? Sentar, conversar, rir, tomar chimarrão. Gaúcho toma chimarrão, né? Os paulistanos é cafezinho direto. Chega lá na casa daqueles pastores lá, tem uma garrafa de café o dia inteiro. Cafezinho. Aí fica preto de cafezinho, né? Agora quando vem aqui também eles dão risada, a gente chimarrão. Fica verde de chimarrão. Vamos fazer o quê? Mas nem que seja para tomar cafezinho, para tomar chimarrão e conversar. Tem que tirar um tempo para isso. Porque se você não tiver relacionamento, os sentimentos vão apagar. Daqui a pouquinho, o que eu estou fazendo com a pessoa estranha da minha casa? É verdade? Não tem motivo mais para estar junto. Então é o relacionamento que gera e que alimenta os sentimentos.
E o amor é isso, tá certo? É fruto de um relacionamento que pode começar com aquela mera atração física, principalmente na juventude, né? E vai para o casamento, mas se nesse relacionamento não fluir, não brotar o amor, esse relacionamento não pode dar certo. O amor é a única coisa que perdura, que passa os obstáculos. Essa palavra de 1 Coríntios 13, verso 4, é muito interessante. Todos sabem que capítulo 13 de 1 Coríntios é aquela palavra sobre o amor, né? E a partir do verso 4 diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Está isso aqui escrito na Bíblia. Tem na sua Bíblia essa palavrinha também ou é só na minha aqui? Sim ou não? Não se irrita, não suspeita mal. Como é que ficam os filmes? Eu acho que esse homem está me aprontando. O amor não suspeita mal. Aleluia. Alguns ficaram vermelhos. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O casamento que não tem amor, aquela paixãozinha, aquela químicazinha da atração carnal acaba logo, tá? Aquele mistério todo acaba nos primeiros relacionamentos íntimos e daí depois não teve amor. Vem qualquer dificuldadezinha, ó, arruma a tua trouxa e vai para casa do teu pai uma vez. E quantos pais tem que aturar depois, né? Não é difícil? Muitas vezes ainda com o neto. É ou não é? Sim ou não? Por que vocês estão ficando amarelos? O objetivo de Deus para com o casamento é que seja um reflexo da relação entre Cristo e a igreja. Efésios 5, 31, 32, aquela palavra que a gente sempre fala em casamento. E seja, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, de Cristo e a igreja. Então, esse relacionamento de família, de marido e mulher, é de certa forma um reflexo, um modelo, um exemplo da relação entre Cristo e a igreja, de uma maneira muito maior, muito mais profunda, é claro, mas em pequenas coisas aqui Deus nos dá algum ensinamento das coisas espirituais. Então está nessa área ainda. Então também as famílias muitas vezes se unem, uma família com outras vezes famílias estranhas, mas um membro da família quando resolve casar e aproxima essas famílias, tá certo? E essas famílias então têm aquela expectativa de um novo lar formado, de filhos que vão vir, e aquela coisa toda. Como ter um matrimônio feliz, aleluia? Então boa parte da nossa real felicidade no casamento está mais em dar e não em receber. Cristo deu a si mesmo por amor de nós, e isso no sentido de todas as palavras, amém? Entenderam? O amor, então, ele não é egoísta. Ele não fica pensando só em si. E dentro dessa área de aconselhamento familiar, às vezes muitas queixas, principalmente das mulheres, é que o marido não se preocupa com o bem-estar dela, até com a satisfação dela no relacionamento íntimo do casal. Às vezes ele pensa, o camarada só pensa nele. Há muitas mágoas nessas áreas. As mulheres gostam muito de receber flor, né? E quando não recebe, fica chorando. O marido nunca lembra de lembrando disso, nós vamos encerrar esta campanha exatamente na semana do Dia dos Namorados. Lá no dia 13 de junho. Naquela semana dos namorados. O Dia dos Namorados, que dia que é mesmo? Vocês sabem a data. 12 de junho, né?
E parece que 13 de junho é o sábado, né, que nós vamos estar ensinando essa campanha. Vai ser uma noite romântica, com jantar, e com flores e tudo mais, né? O problema é o seguinte, a gente vai planejar isso direitinho, vamos anunciar durante aí como vai ser o encerramento desse negócio aí. Mas acontece o seguinte, que muitas vezes o casal só fica assim pensando. A mulher diz, esse homem nunca lembra da data do meu aniversário, do aniversário do casamento, da primeira inclusive, da vovó, da mamãe, do papagaio, né? Então o marido tem que lembrar de um monte de datas. Se ele não lembra, ela fica chorando. Esse marido não pensa em mim, não lembra de mim, não. Se não traz flor, nunca lembra de trazer uma flor. Mas enquanto ela está assim, ela também não está fazendo nada para agradar o marido ainda pensa, essa mulher nunca faz nada para me agradar. Chega em casa, está suja, suada, né? Está não sei o quê, não fez nada de bonitinho para me esperar em casa. Enquanto ele só fica pensando em receber, o egoísmo, e a coisa está gelando. Então é muito mais em dar do que receber a felicidade. Se você não pensa em receber, mas sim em fazer para o seu amado, para a sua amada, o que é bom, o que ele gosta, o que lhe agrada, e você pensa, você vai desfrutar de uma felicidade diferente. Procure descobrir o que é que o seu marido gosta, o que é que mais agrada a ele, e faz isso para ele. Com certeza, não me deixe mentir, marido, pensa também no que a sua esposa gosta. Se ela gosta de fazer flor, gosta. Traz flor para ela. Tá certo? Quase todas gostam. Dificilmente você vai errar esse negócio, né? Mas outro assunto, outras coisas. Procure saber o que ela gosta e faça. Porque é dando que se recebe, amém? E que faz a felicidade. E não é ficar chorando, esperando ganhar, esperando receber. E nessa área, às vezes, os homens querem ser bem tratados, né? Chegar em casa, se assenta e que é tudo na mão. E as mulheres reclamam disso, não é verdade? E hoje é muito difícil a situação, porque a maioria das mulheres trabalham de igual para igual na fábrica ou em outros serviços, mas mesmos horários. E chega em casa, o marido se assenta, vai para a sombra, vai conversar com o vizinho, vai não sei o quê. A mulher tem casa, tem filho, tem roupa, tem um monte de coisa, papapá, né? Depois, na hora de dormir, não aguenta mais nada. É verdade ou não é? E aí o marido reclama. Ah, você que é solteiro, tá rindo aí, pensa nisso, você vai casar, né? Então é melhor dividir as tarefas, tá bom? Para depois a coisa ficar melhor, tá certo? Aleluia, glória a Deus. Pode dar glória a Deus, aleluia. Nós estamos falando de coisa abençoada por Deus aqui. Não estamos falando de pecado, não. Já vamos chegar lá, amém? Antes do noivado, o que vem? Namoro. E esse deve ser, esta fase do namoro, né? Chamada fase do namoro. Nesta fase é que muitos ingressam de olhos vendados, muitas vezes atraídos apenas pela o amor eros, aquele da carne, aquela atração física, tá? E aí logo acaba às vezes em pecado, em coisa, em desgraça. Não pode ser apenas assim. Então para que serve o namoro? Serve para criar, inspirar e alimentar o amor, as afinidades, buscar a direção de Deus para alguma coisa, para esse casamento. Logo, irmão, namoro só tem sentido se estiver relacionado ao casamento, direcionado para isso. Eu me surpreendi uma vez que cheguei na casa de um homem de Deus. Esse homem tinha uma menina de 14 anos. E a menina já tinha um namorado, filho. Eu perguntei, vai casar? Não. Primeiro, a lei nem permite. Com 14 anos, quiser, nem a lei permite um casamento. Não tem intenção de casar nessa idade. Para que namorar? Para pecar? A única coisa, irmão. Porque o namoro, qual é a finalidade do namoro? E é isso que eu ensino aqui na igreja. Qual é a finalidade do namoro? Casamento. Se não está preparado para casar, para que namorar? Para ficar brincando com a carne e cair no pecado?
Então o pessoal tem essa, que idade pode namorar lá na sua igreja? Pode namorar quando for para casar. Se não pretende casar, para que namorar? Brincar com o sentimento, atrapalhar a vida do outro? Ficar provocando a carne para o pecado? Para que serve então? Namorar para quê? Porque esse é o padrão do mundo. Ah, pastor, mas hoje todo mundo com 13, 14 anos já estão namorando. Todo mundo, não a igreja. Não a igreja. Você tem que ter objetivos definidos na sua vida. Não tem uma situação financeira adequada ainda, não tem uma formação espiritual, psicológica, material, não tem nada ainda formado, mas já está namorando para brigar com o pai, com a mãe, sair para a rua e aprontar. Isso é o padrão do mundo. Ah, pastor, isso está fora de moda. Eu sei que está aí essa luta que o seu filho, que o meu filho, que a minha filha, que o seu filho, que a sua filha passa lá na rua, lá na escola. Sabe por quê? Porque as outras da idade dela, com 13, 14 anos, já tem alguns quilômetros rodados, né? E daí a mocinha crente diz, não, eu ainda não sou dessas coisas. Ih, você está fora, você está... Menino crente? Que é isso? Teu pai e tua mãe está aqui. Teu pastor não está vendo. E ele se sente o peixe fora d'água lá. E ele sofre essa tentação diária. Pensa nisso. Trate bem seu filho, sua filha, não escorraça não. Tem amor, tem inteligência, sabedoria de Deus para tratar com isso. Porque o padrão do mundo é esse. E está influenciando. E daí eles ouvem no rádio, ouvem na televisão, ouvem na rua, ouvem na escola, ouvem os professores. Olha bem, ó. Nossos filhinhos de 12, 13, 14 anos já tiveram aula de sexologia lá dentro da escola. As professoras já levaram um órgão de borracha lá, uma camisinha, e já ensinaram eles a vestir camisinha lá dentro do banco da escola. É verdade ou não é? E você está dizendo em casa, isso não pode falar dentro de casa. O pastor não pode falar isso na igreja. E ainda tem gente que diz, isso é coisa feia, sexo é coisa boa, criada e abençoada por Deus, dentro do casamento, fora do casamento é pecado. Então quando alguém está brincando com isso, está brincando com o pecado. Não tem idade para casar, não tem formação, não tem preparo, não tem uma profissão, não tem estudo, não tem nada, mas está namorando. Para quê? Então, namoro é época de se conhecer, criar os sentimentos corretos, porque o casamento tem que ser baseado em amor e não em paixão. A paixão acaba logo. O amor não, o amor fortalece, cresce com o relacionamento, como a gente estava falando. Tá certo? Aí vem o noivado. O que é noivado? Já tem certeza? É isso mesmo? É direção de Deus? Então vamos planejar as coisas. Vamos fazer as contas. Vamos planejar. Vamos orar mais, vamos buscar a Deus, vamos planejar o que vai ser feito, a casa, trabalho, profissão, moradia, como vai ser, como não vai, ministério, chamado de Deus. Não basta dizer, mas meu namorado, minha namorada é crente, não basta isso. Tem o mesmo chamado de Deus? Ele tem chamado para missão, mas eu não, então ele vai sozinho para missão, vai ficar sozinho em casa? Ele é cantor, mas eu detesto esse negócio de estar cantando dentro de casa, estar ensaiando. Que negócio, como é que vai dar certo? Então não basta ser os dois crentes, tem ainda que saber se tem o mesmo chamado de Deus, se está na mesma vocação de Deus. Porque já vi crentes casar também, divorciar, e brigar logo, e acabar logo. Então noivado é ter certeza da vontade de Deus, é orar, buscar, planejar, organizar, para que tudo dê certo, né? É para criar respeito mútuo. E assim por diante. Conservar-se sem culpa diante de Deus. Não é também para mais liberdades ou coisa assim, porque o pecado atrai a maldição. Não peca. É claro que quando a gente fala disso, como eu disse, diante dos padrões do mundo hoje, pastor, o senhor está atrasado, está fora de moda esse negócio. Falar em virgindade, então, é motivo de riso, de gargalhada por aí afora, né? Mas Deus não mudou esse propósito, sabe por quê? Você já observou na Bíblia que a palavra prostituição, muitas vezes a Bíblia está relacionada ao povo que se voltava para outros deuses.
E meu povo se prostituiu indo após os deuses dos amorreus, os deuses do Egito, e meu povo se prostituiu trazendo ídolos para dentro de casa. Então, vê que a prostituição, existe a prostituição espiritual e a prostituição física, carnal. Então, uma tem uma simbologia com a outra. Talvez você entenda a gravidade desse pecado. E um dos pecados que o Senhor mais condena na Bíblia é exatamente idolatria e ter outros deuses. E sempre que o povo se voltava com outros deuses, dizia: meu povo se prostituiu indo após outros deuses. Então vê como é um pecado condenado. Condenado por Deus. Todo pecado é condenado, mas esse realmente é alertado diversas vezes. Então não adianta o mundo estar aceitando tudo como normal e nós também entrando na canoa furada. A vida é assim mesmo hoje. Não. A igreja tem que continuar temendo a Deus, pregando e ensinando dentro da sua casa. Ensina a sua família, ensina o seu lar. Não seja descuidado, não. Tá certo? Depois disso vem o casamento, que é aquele passo, então, decisivo, começo de uma longa jornada, que deve ser para o resto da vida, e tal, aquela coisa que você já sabe, né? Então, esses propósitos, o propósito de Deus no casamento. Companheirismo. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma companheira. Você imagina o Adão. A Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Deus criou o homem sábio, inteligente, diz que é a imagem e semelhança de Deus. Colocou no jardim e o Adão não tinha com quem conversar. Imagina, falava com o macaco não respondia. Queria conversar com a onça, saía arranhado. Sozinho, coitado, com todo aquele jardim lindo, flores, frutos, rio da vida, aquela coisa linda. Imagina, devia ser realmente um paraíso, né? Paraíso. Aquela coisa linda. Se Deus fez, devia ser a coisa mais perfeita possível, né? Se hoje a gente vê algumas paisagens, lugares turísticos por aí, fica deslumbrado com alguma coisa linda, você imagina o que era o jardim. A coisa mais linda e perfeita. Água, rio, flores, frutos, tudo maravilhoso. E o Adão lá, sozinho, sem ter com quem conversar sobre aquilo. Já imaginou? Aí o Senhor olhou e disse: não é bom esse homem estar só. Daqui a pouco ele vai estar imitando um macaco. Então vou fazer para ele uma mulher que lhe seja ao nível dele. A palavra idônea quer dizer isso. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora ou ajudadora que lhe seja idônea, inteligente e capaz ao nível dele. Marido, para de chamar sua mulher de burra, tá? Foi Deus que fez ela, fez inteligente e idônea. Tem muitos maridos que dizem assim: essa mulher é burra, né? Vocês já ouviram isso? Alguém dizer isso? Para com isso. Se você chama ela de burro, está chamando você também. Porque a Bíblia diz: somos uma só, fizeram uma só carne. Uma só carne. E o Senhor diz: vou fazer para ele uma auxiliadora que esteja, ou seja, idônea, esteja ao nível dele. Tá certo? Ao nível dele, idônea, isso quer dizer capaz como ele. Com quem ele possa se relacionar, conversar, compartilhar, amém? Falar das coisas boas, das conquistas, das vitórias, de tudo. Com quem ele possa rir, possa se divertir, possa ter prazer de estar junto. Está entendendo? Com quem se complete. E isso é a finalidade do casamento. Tá certo? Então era resolver o problema da solidão. Então o casamento nasceu de uma necessidade que existiu desde o princípio, que era também trazer alegria e não tristezas. Aleluia. Há um termo da palavra de Deus, segundo alguns sábios, que a palavra mulher tem uma conotação de suave. Acredito que é ligado à feminilidade, a essa coisa própria da mulher, tá certo? O homem mais forte, mais útil para o serviço pesado, para aquela coisa toda, né? E aí Deus, como Deus é sábio nessas coisas, aí fez a mulher daquele jeito mais meigo, mais suave, toque feminino nas coisas, né? Torna atraente para o homem. Então são as coisas sábias que Deus fez assim, realmente maravilhosas, maravilhosas. Então isto é bom, aleluia.
Quanto à procriação, Deus não criou o sexo como motivo de imoralidade, de ciúme, de intriga, de enfermidades, como já falamos, de deformação do próprio gênero humano. Que a gente vê algumas pessoas hoje na rua, em alguns lugares, que tu não sabe mais se é homem, se é mulher, se é homem. E vê outros que verdadeiramente parece mais um monstro do que um ser humano. E não foi assim que Deus fez, né? Então Deus fez também o ser humano com esse sentido de procriação. Isso é possível entre homem e mulher. E não entre dois homens e duas mulheres, como hoje estão querendo instituir leis e nos obrigar a aceitar como criança. Então Deus deu ao ser humano, ao homem e à mulher, esse poder de procriação. E uma das primeiras finalidades desse relacionamento é exatamente, então, multiplicar-se, procriar, tá certo? Também está aí uma união também espiritual, como já falamos alguns detalhes, criada e abençoada por Deus. Mas está também para prazer, recreação. Não ache estranho esta palavra, mas quando nós lemos Provérbios capítulo 5, principalmente o verso, eu aconselho você a ler esse provérbio, não vou ler tudo aqui por causa da hora, mas você pode ler em casa, você que está com a apostila, aquele que não quer, que não tem aí, deixa encomendado, eu trago no próximo sábado, e é importante que você leia todo o Provérbios capítulo 5, você vai entender que ali é uma advertência do pai para seu filho não se envolver na prostituição, enfim, no adultério, mas era sua esposa, e aí ele diz assim, no verso 18, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacia os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Alguém diz, isso é coisa erótica, não devia estar na Bíblia. Se está na Bíblia é santo. Por que isso? Porque Deus abençoou o relacionamento do casal. E isso é uma outra grande diferença entre o ser humano e os outros animais. Os outros animais só mantêm um relacionamento no período de cio, no período de procriação. Depois disso, ser humano não. Por que isso? Deus quis que nós tivéssemos esse prazer dentro do casamento, é claro. Então hoje, com a corrupção e com o pecado, se levou as coisas para o outro lado. Então você observa, o casamento, o relacionamento sexual íntimo, tem a finalidade de Deus primeiro abençoado para a procriação, da união diz a união espiritual abençoada por Deus para glorificarmos e expressarmos a glória de Deus, tendo o exemplo do relacionamento da igreja com Cristo. E também Deus fez isso para a alegria e prazer do casal, dentro do casamento. E quando foge essas leis ou essas regras de Deus, então parte para uma coisa pecaminosa. O que é hoje o sexo livre? É uma coisa sem compromisso, sem considerar o sentimento do outro e sem considerar os objetivos de Deus. Meramente um prazer rápido e passageiro, e hoje está muito na moda entre a juventude do mundo, é claro, não da igreja, amém? A história do ficar. Ah, fiquei com fulano hoje. Amanhã eu fico com outro que pintar aí na reta, não é verdade? Uma coisa totalmente sem compromisso. E tem uns nas escolas, o que eu estava falando antes, eles fazem competição. As menininhas, os menininhos adolescentes. Com quantos você já ficou aqui na escola? Ah, eu fiquei com mais, eu já fiquei com 10. Eu já fiquei com 11. É assim, não? Demais não, é verdade. Porque eu converso com os adolescentes. Porque eu pergunto como é que é o ambiente da escola. Porque de vez em quando eu vou na reunião de pais da escola. E ouço as professoras. Você vai? Você ouve o problema que acontece lá? É bem assim, eles fazem competição. Aquele lá é famoso, é famoso. Aquele lá já traçou todas. É as linguagens deles. É verdade. E você às vezes está em casa achando que a coisa é tão inocente. E não é. Então essa corrupção, essa coisa sem compromisso é pecado.
Relacionamento é comprometimento, considerar sentimento, considerar os objetivos de Deus. E para isso tem o tempo certo para as coisas. Requer maturidade, preparo em todas as áreas que eu já falei antes. Então o casamento tem como propósito formar um círculo indissolúvel, uma união pura, preparada por Deus. Isso tem a ver com sociedade. Então esse padrão de felicidade, de prazer é para dentro do casamento. E dentro do casamento é puro, é santo e abençoado por Deus. Sem culpa, sem nada que lhe traga males. É abençoado. E feliz é aquele, tem uma palavra de Deus que diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Está em Hebreus. E esse honra significa exatamente tratar com distinção, com reverência, com consideração, dentro do propósito de Deus. Então esse chamado instinto da procriação, da preservação da espécie, e essa área também determinada como prazer para o casal, o pecado corrompeu isso de uma tal forma que as pessoas não querem mais compromisso. E é cada vez maior o número de solteiros e solteiras que não querem se casar, querem levar uma vida assim descomprometida, outros que já separaram, divorciaram e não querem mais e querem viver assim. Quer dizer, hoje eu fico com alguém, amanhã com quem der, depois eu vou casar, e pronto, é melhor levar a vida assim, não querem mais comprometimento com nada. Isso está errado. Porque as coisas com Deus têm pureza e têm santidade. Salmo 85, verso 10. O amor e a felicidade se encontram. E esse é o padrão bíblico de Deus. Os preceitos de Deus sobre a sexualidade humana estão firmados nos princípios do amor, da pureza, fidelidade. E esses princípios, por sua vez, refletem a pessoa do próprio Deus nas nossas vidas. 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Eu costumo dizer, irmão, que um dos pecados terríveis é o pecado contra a família. Você talvez lembre a história de Davi, e é muito pregado e falado o grande homem de Deus Davi, que um dia pecou seriamente, adultério e homicídio. Uma coisa gerou a outra. Mas o que eu costumo dizer? Foi um pecado contra a família. E por isso veio tanta desgraça na vida da família de Davi que você nem faz ideia. Se você estudar a vida de Davi após aquilo, houve estupro dentro da família dele, incesto, houve um filho traindo ele, querendo matar ele e derrubar ele do trono. Houve uma série de maldições, de consequências terríveis na vida de Davi após ele ter cometido aquele pecado contra a família, destruiu uma família. Foi terrível o pecado, a consequência na vida dele. E aí não teve solução? Teve. No Salmo 51, quando ele clamou a Deus e chorou e disse que o pecado estava sempre dentro dele, ele disse: Senhor, renova em mim um coração puro e um espírito reto. Ali ele chorou, se arrependeu. Salmo 51. E claro, Deus perdoou e restaurou a vida dele. Deus é misericordioso. Sempre há solução em Deus. Sempre há solução em Deus. O que não pode é se acostumar a uma vida relaxada, vergonhosa e achar que isso é normal. É o que muita gente faz, está tolerando o pecado, está vivendo uma vida relaxada, pecando contra a família, humilhando a família e acha que é normal. Apoiando o pecado da juventude, dos adolescentes, e acha que isso é normal e que isso não deve ser falado na igreja. Não saia bravo daqui, nós vamos falar coisas mais profundas para frente. Porque Deus quer abençoar a sua vida, seu lar, sua família. Mas o caminho da bênção tem o caminho da obediência. E a obediência da palavra de Deus, ele diz assim: deixa o mundo, deixa o pecado, sai do meio deles e eu te recebo. Serei para você pai, você será filho. Serei para você Deus, e você será meu povo. 2 Coríntios capítulo 5. É o que diz a palavra de Deus: sai do meio deles.
Ah, pastor, eu tenho que me isolar do mundo? Não, está falando em termos de obra, de prática, de atos. Sai de lá e olha para o chamado de Deus. Deixa as obras do mundo, do pecado. Deus quer abençoar o seu lar, Deus quer dar paz, harmonia. Comece a aplicar estas coisas que hoje vimos. Se interessa mais. Ninguém casou para viver sozinho. Ninguém casou para ficar jogado ao canto. Ninguém casou para viver passando necessidade de amor, de carinho, de relacionamento. Tanto que lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, o Paulo diz: se você não consegue viver sem sexo, então case. Que é melhor você casar, ter o seu relacionamento puro e santo, do que viver abrasado no pecado, na prostituição. Então ninguém casou também para estar jogado no canto, passando necessidade. Dá mais atenção lá. Sim, é verdade. Ninguém botou o filho no mundo para jogar no canto, a professora que educa e o pastor que dê um jeito. É você que tem que educar, ensinar e trazer a família para a adoração, para o aprendizado da palavra de Deus. Você é o pai, o sacerdote do lar, o responsável. E tem muitos que jogam. A professora vai lá na escola e ainda briga com a professora. Mas o que estão ensinando, o que estão educando para os meus filhos aqui? Ah, na minha igreja não fala, não ensina, não vai dizer para quê? E lá na sua casa? A educação, o ensino, a transformação começa lá. Amém? Uma igreja forte é feita de famílias fortes. Uma igreja abençoada é feita de família abençoada. Uma cidade próspera, abençoada. Irmãos, agora é o seguinte, preste atenção aqui. Bênção para a sua vida hoje ou não? Se não foi, vai ficar melhor. Se foi, vai continuar bem. Nós...
paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, é bom estar na casa do Senhor. O Leão de Judá deseja cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Todos estão alegres. Eu creio que todos estão alegres porque você está dentro da casa do Pai. Então você tem motivos de adorar o nome do Senhor porque Ele está presente aqui, aleluia. Glória a Deus. Se você quiser adorar o Senhor com palmas, você pode adorar com a mão. Ele quer ouvir a tua adoração. O importante é que você adore, que você toque o coração do Pai com a tua adoração, aleluia. Bem-aventurada que está, Ô, glória. firmado em tua casa.
Santo Deus, querido, tá bom esse lugar, não tá? Glória, Santo Deus, querido, quantos já estão sentindo o cheiro da vitória aqui nesse lugar? Eu estou sentindo a presença do meu Deus aqui nesse lugar, meu amado. É Ele que trabalha em meu favor. Ele trabalha em teu favor, creia. Glória, Santo Deus, aleluia. Se quedam destruir, sobrando nada, fé e até clamam contra mim. Querem turbar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa?
no vício no cigarro, ou alcoólatras, meu amado, mas não, você está aqui dentro, porque você está guardado por aquele Espírito que trabalha 24 horas por você. Você está escondido debaixo das asas. Nessa noite, meu amado, peça para você receber algo que você nunca recebeu em toda a sua vida. Peça, busque um pouco mais de Espírito Santo nessa noite. Quando eu olhar nos teus olhos, te abraçar, é o meu desejo, poder dizer: Jesus, eu amo você. Poder estar assim tão perto, nesse momento, é o que eu preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Tanta saudade eu senti de ti, nunca mais eu me esquecerei. Do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora no meu coração, faz afinal ir até o céu. Quero sentir a tua proteção, debaixo das asas, onde estiver, está.
Quantos estão confiantes do que Deus vai fazer aqui nessa noite? Você vai sair com a sua vitória hoje ou não vai? Uma coisa eu aprendi, meu irmão. Que o milagre, ele acontece quando você está no deserto. Quando você realmente está precisando da areia que Deus age. Deus, ele vem com o impossível para você. Aquilo que os teus olhos não viram, que a tua mente não pode imaginar, é aquilo que ele faz. Olha, Santo Deus, ele tem toda um preparativo. Davi, ele se preparou cuidando das ovelhas, ele cuidou muito bem daquelas ovelhas, porque quando veio o leão, ele rasgou o leão no meio. Quando veio o urso, ele rasgou o urso no meio, meu irmão. Não importa aquilo que tem se levantado contra a tua vida, rasgue no meio. Com a autoridade e força que Deus te deu. Glória, Santo Deus, aleluia. De repente você está passando por um deserto tão grande. Mas eu quero dizer uma coisa, não é lugar de você habitar nele. Glória, Santo Deus. Pode acontecer